Saudações e bem-vindo. Passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional, Moçambique proclamou a sua independência nacional a 25 de junho, decorria o ano de 1975. Ora, o país, portanto, Moçambique, e a produção e o uso do conhecimento, em particular o conhecimento produzido pelas ciências sociais humanas e pelas instituições públicas. Eis o grande debate. Numa perspectiva histórica, vale a pena lembrar que o projeto de Moçambique foi baseado no conhecimento como ferramenta libertadora e daí a necessidade de conhecermos e produzirmos a nossa história. Ora, a própria luta de libertação produziu essa base de conhecimento que se chamou a experiência das zonas libertadas. Qual foi o papel das ciências sociais humanas na edificação de Moçambique ao longo destes 50 anos da independência nacional? Eis a grande questão. E para nos ajudar a compreender melhor este questionamento, convidamos hoje o pesquisador Euclides Gonçalves, ele que é pesquisador, passe a repetição do Instituto, portanto, de Estudos Sociais e Econômicos, IES. Bem-vindo para esta conversa, Dr. Euclides. Em duas palavras, qual é que foi, na sua perspectiva, portanto, o papel das ciências sociais humanas na edificação de Moçambique independente ao longo destes 50 anos? Muito obrigado, Boaventura Mandato, pelo convite e obrigado por esta questão inicial. O papel das ciências sociais humanas durante este período de Moçambique independente foi de produzir conhecimento sobre Moçambique que permitisse que nós fizéssemos como país, como nação, tomássemos melhores decisões sobre os processos de desenvolvimento de Moçambique. Naturalmente, é preciso olhar para as ciências sociais, talvez, a partir de dois prismas. Um que seria o lado da formação em ciências sociais e o outro seria o lado da influência de diversas linhas de pensamento sociológico na formulação de políticas públicas. Então, olhando para o lado da formação, a formação em ciências sociais em Moçambique é recente, começou timidamente no início com a Universidade Eduardo Mondlane, em 1976, e em particular no Centro de Estudos Africanos. E aí havia logo um interesse nesse contexto de primeiros anos da independência, havia um interesse em compreender melhor e, na verdade, produzir uma história que alimentasse o projeto de construção da nação que Moçambique estava a embarcar. Portanto, produzir uma história própria, que não fosse a história colonial, que era uma história que subalternizava os novos cidadãos moçambicanos. Então, há este projeto no Centro de Estudos Africanos, que começa com a história, mas depois evolui para pesquisa que procuram responder a questões específicas do momento político e econômico, portanto, desses anos que seguiram à independência. Portanto, as primeiras políticas para os diferentes setores, particularmente olhando para o desenvolvimento rural e por aí. Então, tem esta componente da formação com centros de estudos africanos e mais tarde, depois com a licenciatura em História no final dos anos 90, abre-se a licenciatura em História, ainda herdeira dessa escola e de um modelo de ensino que era orientado para
para um paradigma que não só tinha essa inspiração do marxismo, mas também procurava produzir uma história com um cariz nacionalista. Então essa evolução, vamos assim dizer, do lado da formação teria um marco importante em 1995, quando se cria a Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais. E é preciso compreender que em 1995 já estamos num outro período histórico. Na história política de Moçambique, já passamos por uma experiência de um projeto de orientação socialista, entramos para um processo de reformas, de reajustamento estrutural e, eventualmente, para um processo de liberalização e, mais importante, mudança formalmente, nova Constituição e acordos de paz. Portanto, este novo projeto de Ciências Sociais, de Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais, nasce nesse contexto, um ano depois das primeiras eleições multipartidárias. Então, esse é vamos assim dizer, o lado da formação, de forma muito resumida. Tentei colocar assim alguns pontos. Do lado do pensamento para políticas públicas, naturalmente esse pensamento o pensamento sociológico nas políticas públicas não é apresentado de forma explícita. Portanto, os governantes, os políticos, quando tomam decisões, não fazem menção a teorias, mas pelos princípios, pela orientação, é possível compreender o caminho que se segue e que inspirações orientam as políticas que são tomadas. Então, os primeiros anos que seguiram a independência, socialismo científico era o paradigma, e particularmente este enfoque na ideia de ligar a teoria à prática. Mas já quem diga que em momento algum Moçambique chegou a ser nem país socialista, muito menos um país capitalista. Seguiu um modelo eventualmente típico, portanto, a moçambicana. Sim, é uma leitura correta e talvez não pudesse ser de outra forma, porque as condições materiais que se encontraram nos países onde essas teorias foram produzidas não são necessariamente aquelas que foram encontradas no terreno em Moçambique. Então, é por isso que é sempre melhor referirmos à inspiração. Portanto, são fontes de inspiração e claro, depois podemos entrar para o debate académico sobre o que a liderança de Moçambique na altura entendia sobre marxismo, que versão adotou, depois como é que tentou implementar, se era de facto. Bom, é um discurso, é um debate interessante do ponto de vista académico, mas sob o ponto de vista de políticas públicas, aquilo que se procurou implementar foi orientar a governação para defender, ir à busca dos interesses das classes mais desfavorecidas, dos oprimidos, dos ex-colonizados. Não é? Então, claramente, havia o interesse do Estado em preocupar-se com as classes mais desfavorecidas. Portanto, as políticas públicas, todo o projeto, paradigma de desenvolvimento, tinha esse como ponto de partida. E claramente isso vai ser distinto daquilo que vai acontecer depois com a liberalização da economia, em que
há mais espaço para múltiplos atores no mercado assumirem vários papéis. E aí colocam-se, de facto, novos desafios que se mantêm até hoje, em termos de quais são as responsabilidades das quais o Estado não deve abdicar e deixar para o controle apenas do mercado. Então, e esse é o debate, vamos assim dizer, em termos de pensamento sociológico que acompanha as políticas públicas neste momento. Mas, em termos práticos, viu-se este Estado a não eximir-se daquilo que são as suas responsabilidades, sobretudo do ponto de vista social, ou isso ficou por uma simples vontade ou visão de que o Estado não se deve eximir daquilo que são as suas responsabilidades sociais, olhando para aquilo que foi sendo o dia-a-dia do país até os tempos que correm? Bom, é assim, num modelo atual, o discurso e a política, o Estado assume essas responsabilidades. Agora, a questão é como é que isso se traduz em ações políticas públicas concretas. E os desafios podem ser de várias ordens. Podem ser na ordem dos recursos, portanto, de recursos disponíveis, tanto que recursos financeiros, pode ser na ordem das capacidades, em termos de conhecimento. Então, não sei se vale a pena avançarmos por uma linha em que portanto, este distanciamento, esta desresponsabilização é feita de forma intencional. O que é fato é que condições básicas, mínimas, em termos de provisão de serviços públicos para os cidadãos, para que possam viver com dignidade mínima e florescer, elas estão ausentes para a maioria da população moçambicana. E a questão é como é que nós resolvemos isso em termos de políticas públicas. E temos muito trabalho para fazer. Talvez numa altura, aqui falo nos primeiros anos de independência, quando o pensamento foi construído de certa forma em oposição àquilo que era o período colonial, havia maior clareza sobre como agir, sobre como reformar as instituições, até sobre como formar o homem, tal de homem novo. Então, esse projeto estava melhor articulado. Pode não ter sido executado, materializado com sucesso, mas o projeto estava melhor articulado. O que nós vemos atualmente em termos de políticas públicas é que, se quisermos olhar para os diferentes setores, se vamos olhar para os principais, saúde, educação, se olharmos para o setor da agricultura em particular, encontramos muitas descontinuidades e não é fácil discernir qual é a linha de perspectiva das políticas públicas nesses setores. Então, há muitas descontinuidades e, para isso, nós, como país, precisamos de fazer um exercício muito engajado de reflexão. Na sua opinião, quais são as causas principais dessas descontinuidades, tendo em conta que praticamente o país foi dirigido pelo mesmo partido? É suposto, portanto, manter-se a mesma ideologia, tendo em conta este facto de que Frelimo foi quem sempre dirigiu o país, independentemente das eleições que se passaram a realizar de 5 em 5 anos. O governo foi sempre sendo do mesmo partido. E quais serão, então, as causas principais das descontinuidades? Bom, Frelimo foi sempre esteve no poder, mas
precisamos de prestar atenção para dois fatores. O primeiro é que a Frelimo está no poder desde a independência, mas em momentos históricos diferentes. Então, o contexto histórico dos anos 80 é diferente do contexto histórico dos anos 90, é diferente do momento histórico que estamos a viver agora. A própria Frelimo, ela não é a mesma. Então, ao colocar estes dois pontos, não quero eximir o Partido Frelimo das responsabilidades que tem nas decisões que tomou. Mas é importante nós compreendermos esse ator político melhor para, de facto, podermos refletir o país. Então, por que é que há descontinuidades? Há descontinuidades porque os contextos históricos são diferentes. Nós não estamos no contexto da Guerra Fria. Nós, hoje, não estamos num contexto em que é possível fazer o tipo de engenharia social que se fez nos primeiros anos da independência, o tipo de ânimo, de energia, de expectativa que se foi possível mobilizar, na altura não é possível mobilizar agora. As demandas e as necessidades são diferentes. Agora, talvez a Frelimo não se tenha, entanto, como partido, adaptado melhor a esses diferentes contextos. E o resultado disso é que o fato de nós não termos sido capazes de construir pilares a nível dos setores, a nível da governação no geral, de qual é a perspectiva do país, faz com que sejamos, então, abertos a que influências vindas de dinâmicas do capital internacional, das relações internacionais, tanto a nível do capital no sentido de investimento, mas também no sentido de relações com os países que ajudam a Moçambique. Esses países também influenciam e cada vez mais a dinâmica da economia e das decisões que nós podemos tomar. Então, precisamos tomar em conta esses elementos. Agora, é claro que internamente seria possível, usando o capital que Moçambique tem, o capital humano que Moçambique tem e o capital institucional que o partido no governo acumulou durante anos de governação para tomar melhores decisões. Hoje isso está claro e vê-se na produção de documentos, pronunciamentos públicos que são feitos por académicos, por intelectuais, mas também por técnicos e até de certa medida por cidadãos que são aqueles que vivem o país, que vivem com os efeitos das políticas tomadas. Então, eles têm uma experiência acumulada. Nós, como cidadãos, temos uma experiência acumulada que se traduz de uma forma de conhecimento que nos permite fazer uma análise da perspectiva de cidadãos crítica com relação às políticas públicas. Então, talvez tenha que haver maior abertura para diálogo, para que se possa chegar, capitalizar, portanto, destes, vamos assim chamar, arquivos de conhecimento que existem, tanto produzidos pelos técnicos, assim como produzidos pelos cientistas, pelos artistas, e sermos capazes de, como nação, como país, pensar em termos de perspectiva e depois ir para os setores e pensar em termos de perspectiva nesses setores no contexto da economia global que nós vivemos atualmente. Como é que, na sua opinião, o contexto externo influencia positivamente ou negativamente, portanto, a adoção de modelo de desenvolvimento a nível interno? Ou não influenciam de forma alguma? Influenciam. Moçambique não é uma ilha. Influenciam, de certeza. A questão, talvez, devemos colocar é como é que nós nos posicionamos como país em relação a essas influências. Ou nos adaptamos?
podemos pensar em termos de adaptação, mas o adaptar-nos significa termos uma reflexão sobre a nossa própria condição e termos uma estratégia de para onde queremos ir. Depois já há as condições adversas, é quando a gente vai viajar. A gente, quando vai viajar, faz um plano de viagem. Mas depois já há circunstâncias, algumas externas ao nosso plano, e aí depois procuramos mitigar essas condições adversas. Então, mesmo esta ideia de olharmos para o contexto externo, sendo positivo ou negativo, o externo e o interno, como é que se define? Qual é a linha realmente? Não é? Quais são as fronteiras do pensamento, quais são as fronteiras da economia, quais são as fronteiras da política? Então, talvez nós devemos expandir o nosso pensar, o país, pensando Moçambique no mundo, pensando Moçambique na região, porque Moçambique não se faz sem as relações com os outros países, quer da região, quer do continente, quer do mundo. E isso não começou com a independência. Então, talvez o nosso pensamento tem que, à partida, ser como é que nós pensamos no nosso projeto de nação, no mundo, nas condições que o mundo oferece neste momento, com a expansão do capital, com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e de comunicação, com a digitalização e agora com a proliferação e a sofisticação da inteligência artificial, entendida como a mecanização de diferentes processos feitos de forma digital. Então, pensar Moçambique significa fazer esse exercício. Não podemos imaginar que seremos capazes de pensar Moçambique com os seus próprios recursos humanos e financeiros e depois pensar, uma vez feita essa reflexão interna, como é que nós nos relacionamos com os externos. Os externos são parte do exercício de construção de nós como identidade nacional, mas também como projeto político e como projeto econômico. Precisamos de pensar todos os elementos de integração regional, integração na economia global. Sim. As ciências sociais humanas, do seu ponto de vista, Sr. Euclides Gonçalves, ao longo da construção de Moçambique nestes 50 anos, encontraram o espaço para fazer o seu papel de melhor aconselhar aos políticos? Sim. Qual seria o papel das ciências humanas? Seria produzir conhecimento. À medida dos recursos que estiveram disponíveis nestes diferentes momentos históricos, as ciências sociais humanas produziram conhecimento. Então, esse conhecimento foi sendo usado ou foi guardado? Então, o uso de conhecimento produzido pelas ciências sociais é múltiplo. Então, se olhar, há uma componente do uso de conhecimento que tem a ver, vamos assim dizer, com a formação do homem, a educação e a formação. Então, formamos moçambicanos com conhecimentos em mais áreas de saber, incluindo as ciências sociais e humanas. Depois, tornamos o debate público mais sofisticado. Portanto, hoje há uma maior capacidade crítica na nossa sociedade como reflexo dessa produção de conhecimento das ciências sociais humanas e, claro, também como reflexo da abertura de Moçambique para o mundo através das tecnologias de comunicação. Há múltiplas formas de conhecimento e acesso à maior informação. E depois, por fim, a produção de cientistas sociais que depois se tornaram políticos. Então, se formos a olhar,
nos vários governos tivemos ministros que vieram das ciências sociais, historiadores, linguistas, cientistas políticos, profissionais na área de educação, por aí adiante. Ora, esse é o capital que é colocado vamos assim dizer, na sociedade. A questão é, eu entendo para onde está a levar, o outro lado da sua pergunta é como é que isso se transforma em melhores políticas públicas. Então, eu não estou certo que os nossos cientistas políticos e cientistas sociais que foram ao governo conseguiram fazer esse exercício. Mas aí talvez não tenha que ver especificamente com as ciências sociais, talvez tenha que ser um entendimento mais amplo de como é que nós, como governo, como Estado, olhamos para o conhecimento. E aqui volto para o capital nas instituições. Na verdade, temos alguns ministérios que têm departamentos de pesquisa. E recentemente também experimentamos, penso no mandato do presidente Armando Emílio Guebuza, experimentamos um exercício que foi o da abertura de sessões na presidência da República, onde eram feitos seminários, para os quais eram convidados cientistas sociais e outros cientistas para apresentar e discutir, apresentar conhecimento, apresentar perspectivas dos cientistas sociais. Isso talvez não tenha sido o fim. Criamos também uma academia de ciências. A questão é, todo esse capital, como é que é usado? E talvez o caminho para frente seja repensar nessas instituições e, como nós estamos pensar, como é que nós podemos criar mecanismos para mobilizar essa inteligência coletiva, não é? Fazer essa mobilização de vários saberes e não permitir que continuamos a repetir este exercício de produzir instituições, de ter focos de produção de conhecimento, mas que depois esse conhecimento não encontra espaço para dialogar com os fazedores de política. E é claro que isso é necessário. Portanto, é necessário fazermos esta ponte entre produção de conhecimento científico e elaboração de políticas públicas. Neste momento, eu penso que Moçambique há um grande, vamos assim dizer, hiato entre o conhecimento que nós temos, entanto que cientistas sociais e cientistas no geral, o conhecimento que nós temos, entanto que sociedade, se olhar, por exemplo, nos nossos grupos do WhatsApp, da família, vai ver como até pessoas de idade bastante avançada conseguem articular pensamento crítico com relação a algumas políticas públicas que nós continuamos a adotar, ou pelo menos articulam a sua incompreensão com relação a elas. Então, há um grande hiato entre aquilo que nós estamos a fazer como políticas públicas e o capital intelectual existente. E nós precisamos de reconciliar isso. E talvez para isso significa criar fóruns, criar plataformas, criar instituições que forcem a esse diálogo, que não se mantenha um exercício em que é possível continuar a fazer um processo de governação à margem da produção científica, à margem da crítica e do comentário social. Então, precisamos de procurar mecanismos de aproximar aqueles que tomam decisões sobre o bem público, sobre a política, os políticos, daqueles que vivem as consequências dessas decisões, portanto, os cidadãos.
Na vossa classe, portanto, na classe dos cientistas sociais humanos, fala-se de algo que se diz ser, portanto, um espaço relegado ao conhecimento científico e ao conhecimento prático, e exemplifica-se, portanto, que desde as manifestações, as últimas, as mais violentas que Moçambique alguma vez registrou, que seguiram, portanto, ao processo eleitoral, os cientistas sociais são popularmente percebidos como uma distração a mudanças que se impõem para resolver problemas urgentes. Por outro lado, as ciências sociais já vinham sendo desqualificadas à medida que os recursos naturais passaram a ser a referência prática para o processo de desenvolvimento em Moçambique. Entretanto, não parece que Moçambique tenha conhecimento técnico apropriado para qualquer que seja a área de desenvolvimento. Estava a citar. Qual é o contexto em que chegam a esta conclusão como cientistas sociais humanos? É de alguma frustração? Ou não é por isso? Bom, no que diz, talvez devo mencionar um ponto. Em termos de conhecimento técnico, e aqui reforço o meu ponto anterior, Moçambique tem conhecimento técnico, pelo menos para não estar nas condições em que se encontra. Precisamos de conhecimento técnico adicional, para estarmos atualizados. Portanto, Moçambique tem conhecimento técnico para não estar nas condições em que se encontra. Sim. Entretanto, está nessas condições. Sim. Então, isso precisamos de estabelecer. As políticas públicas, o processo de governação não são reflexo direto da nossa competência técnica. São talvez reflexo de decisões políticas. Portanto, é preciso compreender o processo de produção de conhecimento de forma distinta dos processos políticos. E é essa aproximação que eu faço menção, que eu penso que precisamos de procurar fazer e fortalecer. Então, em termos de conhecimento técnico, Moçambique tem condições para estar melhor do que está. E para isso, eu digo isso com base num exercício muito simples que qualquer um pode fazer, olhando para os diferentes setores, olhar para políticas públicas, até políticas públicas adotadas no passado e agora abandonadas. Há lições sobre as quais nós não capitalizamos. Quer dizer, aquilo que nós fizemos bem no setor da saúde, nos primeiros anos, nos anos que seguiram a independência, o que fizemos bem... Que tornaram Moçambique uma grande referência mundial. Essa era a aspiração, e nessa aspiração desenvolvemos programas, desenvolvemos políticas específicas, e muitas delas têm valor, mas elas foram abandonadas. Olhamos para o setor da justiça, idem. Imagino no setor da agricultura, idem. Então, precisamos definitivamente de fazer um trabalho de ir para o nosso próprio arquivo de políticas públicas e para o nosso arquivo de conhecimento da experiência desses processos e valorizar alguns desses elementos. Né? Mencionou saúde, há muito trabalho que foi feito e com sucesso. Se olhar, por exemplo, quando prevenir a prevenção na ausência de recursos de campanhas de vacinação. Exato, as campanhas de vacinação e por aí adiante. Qual era a lógica? A lógica era prevenção. E se olharmos hoje, como é que as nossas políticas a nível de saúde estão? Qual é o peso que nós damos à prevenção quando comparamos com a cura? Não é? Qual é a forma em que nós estamos a procurar integrar o conhecimento da biomedicina com os conhecimentos da nossa, vamos assim dizer, medicina tradicional. Então, há vários arquivos, na verdade, que nós precisamos de explorar. Há conhecimento que está disperso, precisa ser sistematizado, precisa de ser articulado de várias fontes, há experiências, precisa. Então, há algum conhecimento. Naturalmente, para nós continuarmos a evoluir, não podemos nos assentar apenas no conhecimento passado. Então, eu queria fazer esse ponto com relação ao conhecimento técnico. Então, mesmo a nível das ciências sociais, para ser agora falar das ciências sociais,
a nível das ciências sociais, a nível da educação, a nível da formação superior. Então, há experiências do passado que nós podemos ir buscar. Agora, este sentimento de que há agora recentemente por conta dos protestos, um distanciamento entre os cientistas sociais e as dinâmicas sociais, vamos assim dizer, no caso, os protestos que eles pareciam, as suas intervenções foram entendidas por alguns setores como distração, são reflexos, como disse, de uma certa frustração, sim. E é uma frustração que nós precisamos de compreender, e tem razão de ser. Precisamos de compreender de que lugar vem essa frustração. Esta frustração vem de um lugar de ausência de dignidade humana, ausência de perspectivas de crescimento, ausência de possibilidades para a sobrevivência no aqui e no agora. E isso cria uma situação em que nós temos uma sociedade que tem muitos problemas urgentes. E os cientistas sociais podem fazer várias coisas. A primeira tem que continuar a produzir conhecimento. E esse exercício faz-se de forma contínua, mas nem sempre é imediato. Então, esse é um lado. O outro lado é que os cientistas sociais podem engajar-se, quer dizer, podem fazer pronunciamentos críticos, podem ir às ruas, manifestarem-se, podem fazer vários atos políticos. E penso que neste momento específico das manifestações, talvez a expectativa, a expectativa era dessa ação política visível quase que nas ruas, essa ação crítica direta. E eu penso que os cientistas sociais fizeram isso. Claro, fizeram de várias formas, e pode ter havido vamos assim dizer, algumas intervenções, houveram intervenções de cientistas sociais, de pensadores, que privilegiaram, nesse momento, a valorização da vida. Então, temos que compreender a energia do momento. A energia do momento era precisamos de contestar. Havia um grupo que precisava de contestar. E alguns cientistas não discordaram, mas colocaram em perspectiva como é que fazemos isso, porque os processos são importantes. Como é que nós fazemos a contestação? Como é que nós fazemos a contestação especificamente garantindo que não perdemos vidas humanas? E claro, num momento, isso pode parecer, num momento de urgência, num momento de efervescência e tensão política, essas intervenções podem parecer intervenções para acalmar os ânimos, e nesse sentido o entendimento seria acalmar os ânimos e manutenção do status quo. Né? Se nós dizemos às pessoas precisamos de parar para refletir, fica a sensação de não, nós queremos mudança, e penso que sobre isso não há divisão de opiniões. A questão é como vamos fazer essa mudança, e nós não vamos conseguir avançar se não formos capazes de nos organizarmos para que, enquanto uns tomam ações de engajamento direto, outros precisam de fazer o trabalho de refletir sobre o momento, mas também de refletir sobre o que se vai seguir nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, como sociedade, precisamos de dar espaço e criar espaços para que esses exercícios de ação, vamos assim chamar,
de ação cívica e ação política possam ser feitos de diferentes formas e que elas possam depois encontrar-se num projeto comum. O pesquisador Euclides Gonçalves revê-se na corrente segundo a qual Moçambique, nestes 50 anos, conheceu várias etapas de vida, entre as quais uma etapa marcada por crise de valores. Não sei. Crise de valores? Que valores? Valores da solidariedade, valores da empatia, valores da integridade, por exemplo. Bom, esses valores estão em crise, não só em Moçambique. E aí está a questão, quer dizer, quando nós falamos de crise de valores, falamos de valores em relação a uma determinada sociedade, a um determinado contexto. Agora, empatia, sim, solidariedade, sim, mas essa crise não é resultado de vamos assim dizer, não se pode apontar elementos que permitiram, um ou dois elementos que permitiram que essa crise surgisse, porque os valores não se declaram, portanto, esses valores não se declaram, esses valores constroem-se a partir de processos políticos, portanto, constroem-se intencionalmente a partir de políticas públicas, constroem-se intencionalmente a partir da forma como a sociedade é organizada. Agora, se nós temos uma dificuldade de ter uma perspectiva como nação e vivemos em condições socioeconómicas, vamos assim dizer, de crise, quase que de dia a dia, é muito difícil querer esperar determinados valores em condições sociais, políticas e económicas em que os cidadãos vivem. Então, é preciso integrar essa crise de valores nas condições do nosso tempo. Então, às vezes falamos de crise de valores, pensamos como devia ser ou como era feito antes. Sim, são referências importantes, mas talvez precisamos de pensar em valores no sentido de para onde nós queremos ir. Então, a sociedade que temos hoje, com os desafios que tem, quais são os valores que nós precisamos de mobilizar para enfrentar os desafios que temos, para enfrentar os desafios de dificuldades de acesso à saúde, para enfrentar os desafios de geração de emprego, para enfrentar os desafios de justiça social. Então, isso precisa de ser articulado, mas não pode ser apenas declarado ou desejado, vamos assim dizer, no ar. Isso precisa ser articulado em função de projetos específicos. E daí esta ideia de precisarmos de fazer esse exercício. E aí o processo é importante e estas plataformas são importantes para aproximar aqueles que são os tomadores de decisão e os cidadãos. Portanto, aproximá-los nesse diálogo, aproximá-los nessa construção de uma visão de projeto de país. E é daí que se criam valores. Então, eu não ia olhar... os valores em si não estão em crise, esses valores são, de certa forma, reflexo das múltiplas crises que a sociedade moçambicana vive. E digo, não são só... nós olhamos para Moçambique, mas devemos também continuar a olhar para Moçambique no mundo. Não é? Quais são os grandes perigos que identifica, havendo, evidentemente, para o futuro de Moçambique 50 anos depois da independência nacional? Bom, o maior desafio e perigo é Moçambique
sem dizer em termos mais simples, continua cada vez mais pobre. É Moçambique ter cada vez menos condições de prover serviços básicos para os cidadãos. E o resultado disso já podemos imaginar. Se continuamos com um nível crescente de desigualdades sociais que Moçambique tem, a violência vai aumentar. Então, esse é um perigo, conhecido. Mas, conhecendo esse perigo, temos oportunidade para construir um projeto novo. Tanto mais que mencionamos agora os protestos ligados ao processo político, ao processo político eleitoral, mas Moçambique vive de episódios de violência política constantes. E hoje dizemos Cabo Delgado ou dizemos norte de Moçambique, mas claramente a violência política que se materializa na região norte não se limita àquela região, tem implicações para outras partes do país e para a maneira como nós estamos a imaginar o projeto de nação, o projeto de país. Então, esse de facto é o maior perigo, é as desigualdades engendrarem mais violência. O que não devia ter acontecido nestes 50 anos da independência nacional, na sua opinião? O que é que não devia ter acontecido? Não sei o que é que não devia ter acontecido. Há elementos que resultam da ação humana, de decisões estratégicas, de políticas, que nós não gostamos dos resultados. Definitivamente, Moçambique seria melhor se não tivesse vivido uma guerra por cerca de 16 anos. Mas aí está. Se olharmos para esse período, há condições internas, mas também há outra vez condições externas. Moçambique não devia ter, de forma plena, adotado o programa de reajustamento estrutural tal como ele foi adotado e agora nós fazemos uma revisão. Mas outra vez, qual era o contexto, quais eram as possibilidades que se colocavam. Então, retrospectivamente é fácil olhar e dizer este projeto falhou, não devia ter acontecido, mas aconteceu. Não devia ter acontecido ou não devia ter acontecido, pelo menos nos moldes em que aconteceu. Moçambique não precisava do programa de reajustamento estrutural, tendo em conta o contexto que vivia. De facto, a questão que coloca é como é que nós fazemos os processos. E aí é que se colocam os desafios. Então, não sei se Moçambique teria tido condições de evitar o programa de reajustamento estrutural. Mas a questão era como é que nós conduzimos. E aí volto ao ponto que nós precisamos estar preparados, precisamos estar melhor preparados como país para poder interagir, para poder encarar essas relações com outros centros de poder, com os amigos e com os inimigos. E para isso nós precisamos de fazer este exercício interno de mobilização dessa inteligência coletiva, desses múltiplos capitais, tanto dos cientistas sociais, mas também de outros atores, para podermos construir esse projeto que nos permite termos
uma orientação cada vez que esses choques somos obrigados a engajar-nos com choques de dinâmicas de políticas internacionais na nossa relação com os parceiros. Ainda no domínio de valores ou crise de valores, como queira, Moçambique está a braços com um fenómeno que é, desde que tem uma idade bastante antiga, não é dos nossos tempos, que é a problemática de corrupção que condiciona bastante a construção do país. Do seu ponto de vista, de que forma que Moçambique deve lidar com este fenómeno? Não sei se pode falar de erradicar. Bom, erradicar a corrupção vai ser difícil. Penso que nunca é esse o objetivo. O objetivo é minimizar. E por que nós temos corrupção? É assim, há muitas explicações, há muitos pontos de entrada. Para haver corrupção tem que haver quem corrompe e quem é corrompido. Então, o caminho, de certeza, passa por desenvolvermos instituições fortes. E esse exercício é um exercício que nós precisamos de fazer. Neste momento, as nossas instituições públicas, o nosso Estado é fraco. As nossas instituições de justiça não estão a servir à sociedade de tal forma que nós possamos responder a essa situação de, vamos assim dizer, corrupção generalizada, a tal ponto que nós não temos agora claramente o limite de onde começa a corrupção. A coisa tornou-se tão generalizada que é difícil colocar um ponto. Quer dizer, começa nas famílias, começa nas instituições. Não é? Então, se nós queremos olhar para a corrupção, podemos encontrar vários caminhos, vários pontos de entrada, mas um deles é, de certeza, desenvolvermos instituições fortes, instituições com capacidade, instituições com perfil, e esse exercício já vimos que não se faz por apenas criarmos gabinetes para combate à corrupção, fazermos campanhas e fazermos programas. Se continuarmos a fazer isso, mantendo instituições fracas, nós vamos continuar a falhar. Falhamos a nível macro, mas também falhamos a nível micro. Por exemplo, em várias instituições públicas nós entramos e encontramos lá um aviso e diz não se paga nada em dinheiro, a informação é gratuita, ou os produtos são gratuitos, ou os serviços são gratuitos. Mas a precariedade do serviço, em algumas condições, é tal que leva algumas pessoas, em momentos de desespero, a procurar. E aí eu digo, eu não sei se as pessoas pensam que estão a corromper ou estão à procura de uma facilidade para resolver a sua necessidade, que não seguindo esse caminho provavelmente não é atendida. Se olharmos, por exemplo, para os serviços de saúde, temos muitos relatos de mulheres que vão para dar parto e nada acontece se elas não se manifestam. Então, o que é que se faz nesse tipo de situação? O que é que se espera daquela cidadã que está para entrar em serviço de parto e simplesmente é ignorada, como se não estivesse lá. Então, o ponto de partida tem que ser desenvolvermos instituições fortes. Naturalmente, esse não seria o único exercício, vai ser acompanhado de outras formas de engajamento. Precisamos de ter
uma sociedade que acompanhe essas instituições, que denuncie, perdão, que denuncie, que critique, que engaje, mas para isso é preciso criar instituições fortes, é preciso criar, outra vez volto, plataformas, é preciso criar mecanismos de responsabilização. E isso, por exemplo, é algo que nos falta. Falamos de políticas públicas, muitas delas são abandonadas a nível dos setores, mas nós não conhecemos os relatórios. Por que elas foram abandonadas? O que é que não deu certo? Como é que elas podem ser melhoradas? Então, faltando esses mecanismos de responsabilização a vários níveis, de topo à base, fica difícil depois entrarmos para a discussão sobre a corrupção. Então, o que vemos, vamos assim dizer, a corrupção integrada nas estratégias de sobrevivência dos cidadãos. Muito obrigado, pesquisador Euclides Gonçalves, pela sua disponibilidade para nos ajudar a entender melhor o nosso Moçambique, passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. O pesquisador Euclides Gonçalves foi nosso convidado hoje para nos ajudar a fazer uma retrospectiva possível dos 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Hoje, a nossa reflexão teve uma perspectiva mais acadêmica, em concreto, aquilo que foi sendo o papel das ciências sociais humanas na edificação do novo Moçambique. Obrigado, estimado telespectador, pela escolha. Continue ligado a nós e fique bem.